É, depois de 5 meses de dor e sofrimento por personagens que nem sequer existem, Desconjuração finalmente acabou. E é realmente incrível ver o que o Cellbit vem construindo. Hoje, Ordem Paranormal é uma experiência completamente única. É diferente de uma série, de um filme ou de um jogo. Ela é algo completamente novo. A evolução da qualidade técnica de Desconjuração em comparação com as outras temporadas é simplesmente bizarra. Você consegue reparar que o Cellbit quis fazer algo muito além do que qualquer outra coisa que ele já tivesse feito. E é simplesmente impossível não ver o amor que ele colocou no roteiro e na direção desse projeto. Mas nem tudo em Desconjuração são flores. Essa temporada teve seus altos e baixos, e muitas escolhas do mestre me decepcionaram bastante. Tem muita coisa que realmente me deixa com medo no rumo que a série está tomando, e isso afeta diretamente a próxima temporada. Então, agora que a Desconjuração acabou, a gente precisa conversar sobre a calamidade. Muita coisa mudou em Desconjuração, principalmente um pouco depois do hiato, então boa parte do que eu disse no meu vídeo anterior se resolveu, mas outros problemas apareceram, e alguns só se tornaram evidentes. Então, para começar, vamos falar sobre o que eu acho ser a raiz do que vem acontecendo com Ordem Paranormal. Provavelmente desde sempre esse é o maior problema de qualquer tipo de obra. Alien, Velozes e Furiosos, Resident Evil, todos eles sofrem com o mesmo problema. E hoje, observando a trajetória de Ordem Paranormal, não é difícil comparar ela com qualquer um desses exemplos. Resident Evil, por exemplo. Se você for jogar o primeiro jogo hoje em dia, provavelmente tu vai achar uma experiência bem maçante. A maioria das mecânicas são muito retrógradas e o ritmo é bem lerdo. Mas no fundo, você vai gostar. Vai ver um potencial ali e com certeza vai querer jogar os próximos. A gente pode colocar Resident Evil de PS1 como a primeira temporada de Ordem Paranormal. É um pouco chatinha de assistir, várias partes delas são bem arrastadas e desnecessárias e o Cellbit ainda estava aprendendo a mestrar, e os players a jogar. Mas se você aguentar até o final, com certeza vai gostar e vai querer mais daquilo. A primeira metade de O Segredo na Floresta pode ser comparado com Code Veronica, que pegou tudo que os anteriores tinham de bom e melhorou. Ele é muito mais dinâmico, tem trilhas sonoras melhores, gráficos melhores, é basicamente os jogos antigos, só que mais refinado. Ele seguiu exatamente a mesma linha, só subiu alguns degraus em qualidade. A partir de Santo Berço, O Segredo na Floresta se torna algo mais parecido com Resident Evil 4. O terror e a investigação se tornam menos presentes e dão lugar a muito mais ação e combates, que muitas vezes nem são importantes, eles só estão ali para encher linguiça mesmo. Mas mesmo Santo Berço tendo uma dinâmica muito diferente do resto da saga, ela não perde aquela sensação, porque faz parte da mesma temporada, e você sabe que tudo ali tem sentido com a proposta original. Então a gente chega em Desconjuração, e logo de cara o mestre já diz que essa temporada não vai ser como as anteriores. A Desconjuração começa seguindo os passos do final de O Segredo na Floresta, ou seja, a gente ainda pode comparar com Resident Evil 4. A maior diferença é que agora os combates ganham mais sentido. Independente da batalha, você sente que ela tem um motivo, e não tá ali só pra encher linguiça. Mas conforme os episódios vão passando, ela parece que vai se tornando cada vez mais parecida com Resident Evil 5. Mas calma, eu não tô dizendo que ela se parece com essa merda aqui. A semelhança está no conceito da mudança. E quando eu digo isso, eu não quero dizer que só porque o estilo mudou aquilo perdeu a essência. Que só porque foi de investigação pra ação virou outra coisa. O Exterminador do Futuro, por exemplo, é um filme de terror slasher, e o segundo é completamente de ação. Mas em momento algum ele perde a sua essência. Começar a perder a essência de algo tão carismático como Ordem Paranormal não seria uma tarefa tão fácil assim. Então, o que está acontecendo com Ordem Paranormal? Se tem uma coisa que caracteriza a Ordem Paranormal, é o paranormal. E nessa temporada deu pra sentir que ele foi sendo cada vez mais banalizado, ou até deixado de lado um pouco. Calma, eu vou explicar. Antes, em Ordem Paranormal, o perigo vinha de fato do paranormal. Os monstros eram um real desafio. Claro, os ocultistas estavam sempre envolvidos até o pescoço com os problemas. Eram eles que sempre arquitetavam tudo. Mas no fundo, eles eram só humanos. Talvez eles pudessem até usar um ritual ou outro, mas se tomassem um tiro na cabeça, morreriam como qualquer outra pessoa. Eles não tinham nada de especial. E essa era a graça em Ordem Paranormal. Essa dualidade de ter humanos, pessoas normais, pessoas corriqueiras, podia ser seu padeiro ou, sei lá, o cara que vem consertar a sua internet, que talvez até recebesse algum treinamento depois de entrar pra Ordem, mas ainda assim
Eram humanos, que se machucam, que sangram, que são frágeis, tanto fisicamente quanto emocionalmente, tendo que enfrentar coisas tão horríveis que nem o cérebro mais insano conseguiria imaginar. Isso era intrigante. Quando você coloca humanos como as coisas mais poderosas, ou pelo menos equiparáveis com os monstros, você acabou de arruinar todo esse conceito. Você tá pegando essas criaturas horríveis, essas coisas bizarras, inimagináveis e colocando elas no mesmo patamar de humanos com poderzinho. Agora a única diferença entre um boss humano e um boss monstro é a skin, o token. Os monstros perderam esse carisma de caramba, é um monstro, e agora se tornou caramba, é um boss. Porque não faz diferença se é um monstro. Os monstros continuam com um design incrível e mecânicas especiais para cada um. Mas agora os humanos têm a mesma coisa, uma barra de HP gigante e umas mecânicas criativas para aquela boss fight. Esse tempero dos monstros serem os maiores desafios justamente por serem o paranormal não existe mais. Essa banalização do paranormal alcança até a Ordem, que da noite pro dia simplesmente aceitou que agentes iam começar a usar rituais e mexer com o ocultismo. Não em uma situação crítica ou em casos isolados onde a pessoa não quer usar, ela não quer mexer com aquilo, mas é obrigada por um bem maior ou para salvar um amigo. Não. Vamos ficar transcendendo, tacar ritual doidado, virar mais monstro do que humano. Cara, não faz sentido. E isso leva a gente para outro ponto. O sistema de ordem paranormal foi feito às bases de Call of Cthulhu, e existe um motivo para que esses universos interajam tão bem. Diferente de sistemas como D&D, onde o poder dos personagens vai aumentando gradativamente como uma bola de neve, Call of Cthulhu é mais pé no chão. Não existem níveis, e os atributos de todos os seres humanos são basicamente os mesmos no total. O personagem nunca vai ter seu HP aumentado porque isso não faz sentido. Afinal, a vitalidade dele não vai mudar do dia pra noite. Ou seja, um personagem que enfrenta perigos há anos tem exatamente os mesmos atributos de um personagem que acabou de se juntar à jornada. Isso tudo pode parecer um sistema meio monótono e pouco recompensador, mas na verdade não. É a evolução dos personagens vindo das habilidades dele, assim como os seres humanos na vida real. Se a pessoa usa armas de fogo quase todo dia, em várias missões, é óbvio que ela vai ficar gradativamente melhor naquilo. Então, no final da sessão, o mestre pode dizer para ela aumentar 2 ou 3 pontos naquela habilidade. Desse jeito, um player veterano com certeza vai ter um personagem muito melhor que um recém-chegado, mas em nenhum momento ele deixou de ser humano. A única coisa que muda está na cabeça dele, nas habilidades e na sua experiência. O sistema de transcender me deixa muito dividido. Por um lado, eu acho completamente genial. Tem um conceito incrível, os rituais são muito fodas, eu adoro a mecânica de exposição paranormal e a coisa que eu achei mais criativa foi aquela árvore de habilidades. E do outro lado, a gente tem o power scaling que veio junto com isso. A todo momento a gente escuta frases como: você tá mais forte, você tá ficando mais forte, vocês precisam ficar mais fortes. E eles realmente vão ficando, ridiculamente fortes. Mas isso era mesmo necessário? O Selbit já tinha modificado pra caramba o sistema, e eu arrisco dizer que o trabalho dele foi quase perfeito. Ele conseguiu manter as habilidades, mas deixou o sistema mais adaptado pro combate, o que realmente é um problema em Call of Cthulhu, porque lá os personagens simplesmente não servem pra durar muito. E ainda conseguiu adicionar todas essas mecânicas novas, a árvore de habilidades, a exposição paranormal, os rituais, etc. Ele tinha conseguido fazer tudo isso. Era mesmo necessário dar barras de HP e status exorbitantes pros players? Jogar no lixo todo esse conceito de pessoas normais lutando contra o paranormal? Porque agora elas não são mais normais. São basicamente monstros lutando contra monstros. Isso fica extremamente discrepante na batalha final, onde todos os personagens da Ordem que não são players tomam um shot. O Veríssimo só não morreu porque tinha plot armor. Então quer dizer que nada que a Ordem enfrentou, em sabe-se lá quantos anos que ela existe, foi perigoso de verdade. Aquilo eram só migalhas do paranormal. Coisas que seriam completamente fichinha para um player que transcendeu 2 ou 3 vezes. Tudo que a gente já viu, a aranha, o carniçal, o fucking deus da morte, nada daquilo chegava perto do primeiro boss de desconjuração. Pode até parecer uma boa ideia, essa coisa de tudo que vocês enfrentaram até aqui não era nada, vocês só eram fracos, mas na verdade isso só vai gerar um sentimento como em Loki, aquela polêmica das joias do infinito, onde você torna banal algo que era um problemaço. Apresentar um novo problema, rebaixando e menosprezando os anteriores, é uma forma meio errada de abordagem. E em quase 100% das vezes causa um sentimento de que você foi traído como espectador. Essa escalação do poder, ter que ficar cada vez mais e mais forte, a banalização dos rituais e do paranormal, estão fazendo algo que era tão único começar a parecer um anime. Shounen.
genérico. Quando se trata de história, é quase impossível fazer algo realmente original. Quase tudo, se não tudo mesmo, já foi testado ou feito. Independente do quão genial algo pareça, se você analisar bem, vai ver que aquilo já foi usado antes. Hoje em dia, o que faz algo ser original é a forma que a história é contada, e não a história em si. Se parar pra pensar, você já viu várias obras como Ordem Paranormal. Uma organização secreta que luta contra outras organizações secretas para reprimi-las e não deixar que o público saiba da sua existência. Você já viu isso em vários lugares, quadrinhos, filmes, jogos. O que torna essa ideia tão especial é a maneira que ela é apresentada e os elementos carismáticos dentro dela. O paranormal, a luta entre humanos e monstros, o fato de ser um RPG, então é tudo meio que espontâneo e imprevisível. E até mesmo isso deixou de ser uma realidade em alguns momentos. É fácil apontar 2 ou 3 momentos completamente scriptados. É claro, os players não sabiam, mas independente do que eles fizessem, aquilo que o Selby descreveu no roteiro ia acontecer. Por exemplo, a morte do Kaiser. Acho que esse é o momento em que isso fica mais escrachado. O Selby descreveu aquela cena inteira pensando em como ia ser foda alguém morrer se sacrificando pelo grupo, como um herói, todo mundo chora e é super emocionante. Mas isso quebra o RPG. E eu entendo que alguns espectadores simplesmente não enxergam aquilo como RPG, só como uma atração legal para se assistir no sábado. Mas isso quebra um pouco até a beleza de um sacrifício. As cenas mais épicas e emocionantes de Ordem Paranormal aconteceram de forma espontânea e vieram 100% dos players. O sacrifício do Chris, por exemplo. Ele nem ao menos era necessário. Ele ter pulado ou não na aranha não faria diferença nenhuma na batalha. O que fez aquele momento ser tão bonito é a genuinidade do ato. Um ato espontâneo, um ato de amor. Aquilo não foi imposto pelo mestre. Ou você pula ou todo mundo morre. Não, aquilo veio de dentro. Veio do Chris. E você pode argumentar que o Kaiser tinha 3 escolhas. Se juntar o Kian, deixar todo mundo morrer e sobreviver só ele e o Arthur, ou usar a Cinerary e morrer no processo. Mas ele realmente tinha essas escolhas? Na minha opinião, não. Quando você escreve uma cena, sabendo o que a pessoa vai, sem sombra de dúvidas, escolher, ela nunca teve uma opção. Ele teria uma opção se, mesmo após usar aquele ritual, ele pudesse de alguma forma fugir do Kian, se juntar aos outros ou qualquer coisa do tipo. Mas não. Mesmo que em todas as rolagens ele tirasse 20 e o Kian 1, ele nunca sairia vivo dali. No momento em que o Kaiser aprendeu o ritual da Cinerária, ele estava morto. E nada que ele fizesse ia mudar isso. Eu acho a morte do Kaiser espetacular. Ela é simplesmente perfeita pro personagem e eu sinceramente não sei o que mais ele ia evoluir se ele saísse vivo daquela batalha. O que me deixa triste é que não foi uma escolha. Aquilo fugiu completamente do que é um RPG. É normal um mestre decidir quando um NPC morre, mas decidir quando um player morre sem dar escolha pra ele, uma escolha que realmente é uma escolha, pra mim isso quebra um pouco. Nesses casos, o elemento RPG perde a força, e as cenas viram basicamente um jogo da Telltale. Independente do que você faça, o Lee vai morrer no final do jogo, e a única coisa que você pode escolher, realmente, são as últimas palavras dele pra Clementine. E foi assim com Kaiser, e foi assim com Joey, e foi assim com Alice. Todos os momentos mais marcantes de desconjuração já estavam escritos, e simplesmente não podiam ser evitados. Eu não quero ficar chutando cachorro morto, mas eu acho importante pelo menos comentar um pouco sobre isso agora que a série acabou. Eu acho que fica bem claro a falta que uma investigação mais orgânica faz quando no episódio final é necessário 2 monólogos extremamente expositivos de 10 minutos cada, dignos de um vilão de Naruto, pra alguém entender o que tá acontecendo. Juntando isso com tudo que eu já falei antes, eu tenho medo da Calamidade. Porque eu sinto que ela vai seguir essa mesma linha, e pelo que tudo indica, até mesmo intensificar esses aspectos. Vingadores, Senhor dos Anéis, Harry Potter e muitos outros, todos seguem a mesma base. 2 grupos com ideais diferentes em busca de artefatos extremamente poderosos, querendo destruir ou salvar o mundo. Isso não é novo, e sem tudo que torna essa série característica, eu não sei o que pode acontecer quando o último personagem veterano morrer. Porque em muitos momentos em Desconjuração, eu sentia que essa era a única coisa que me segurava a série. Eu tenho certeza que a qualidade da próxima temporada vai ser indiscutivelmente incrível, assim como foi Desconjuração. E eu tenho certeza que, como um fã, eu vou gostar. Mas eu tenho medo que algo que eu gosto tanto, por ser tão especial e único, perca tudo que faz ela ser especial e única. Eu acho que eu não preciso dizer isso, mas esse vídeo
de nenhuma forma é uma espécie de hate. Eu só sou um fã e eu tô dando uma opinião como alguém que gosta muito disso, do que eu acho, do que vai ser e do que eu simplesmente não gostei. Embora a minha visão geral seja que Desconjuração foi uma série extremamente positiva, foi maravilhoso, mas eu não acho que tem problema eu simplesmente falar uma coisa ou outra que simplesmente não me agradaram, como alguém que realmente gosta disso. Eu não consigo nem imaginar o trabalho que o Selbit teve pra organizar tudo isso, como sendo uma pessoa só, e organizando algo tão complicado enquanto fazia várias outras coisas, o jogo, as streams. E a gente também não pode esperar que alguém que tenha tantas coisas, tantos projetos em mente, faça tudo perfeito. É simplesmente sobre-humano. Não adianta entender usar o cara como se ele fosse a perfeição e fizesse tudo perfeito. Não. E talvez ele nem tenha errado. Talvez seja só a minha percepção. Mas é o que eu penso. E eu sei que tem outras pessoas que amam a série e pensam como eu. Então é isso. Se você concorda ou discorda de mim, deixa aí seu comentário. Eu vou adorar discutir com você. E se você achou esse vídeo interessante, seja pra bom ou pra ruim, compartilhe com alguém e vamos discutir sobre esse assunto. Então é isso. Até.